Meu irmão, minha irmã, nós já estamos aí no 12º domingo do tempo comum e vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 10, versículo 26 ao 33. Vamos também nos deter em alguns versículos. O Evangelho começa dizendo assim, porque no domingo passado nós vimos Jesus que escolheu 12 discípulos e os enviou em missão, por causa daquela multidão que estava abatida e aflita. Hoje, Jesus vai preparar esses mesmos discípulos que ele enviou, Jesus vai prepará-los para a perseguição e para o martírio. Porque a evangelização, o trabalho que eles vão fazer, não é um trabalho qualquer, é um trabalho que eles serão submetidos, o trabalho da evangelização, da missão, à perseguição e também ao martírio. Então o Evangelho começa dizendo, não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Então vamos lá. O versículo 26 que diz, não tenhais medo, essa palavrinha não tenhais medo, nós a encontramos na Bíblia inteira 366 vezes, ou seja, Deus tem uma palavra para nós de ordem, não tenhais medo, todos os dias do ano, uma para cada dia do ano, até no ano, pensando até no ano bissexto. Ou seja, não tenhais medo hoje, amanhã, depois de amanhã, 366 vezes em toda a Bíblia, não tenhais medo. Só que Jesus continua, não tenhais medo dos homens. Não tenhais medo dos homens, vocês estão indo para uma missão, vão evangelizar, vão falar em meu nome, vão entrar nas cidades que eu mesmo deveria ir, então não tenhais medo dos homens. Nós encontramos alguns versículos na Bíblia que também fala desse medo dos homens. E o primeiro que eu quero pegar com você já está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz assim, o medo do homem arma ciladas, quem espera no Senhor, porém, será defendido. Pronto. Nós já vemos aí em Provérbios. É como se o próprio Deus estivesse dizendo, não tenhais medo. Não tenhais medo do homem, porque o medo do homem arma uma cilada. Que cilada é essa que o medo arma para nós? A cilada de nos paralisar e de nos impedir de fazer aquilo que Deus está dizendo para fazermos. Então, o medo, aqui na tradução da CNBB, a tradução vai dizer o respeito humano, arma ciladas. Só que no original nós também podemos ver o medo do homem arma ciladas. E o que é uma cilada? O que é uma armadilha? Quando a gente faz uma armadilha para pegar um animal, por exemplo, para pegar um pássaro, não importa o que, a armadilha o paralisa, a armadilha o prende. Então, o medo do homem é uma cilada, arma cilada para nos paralisar, nos encaixotar, nos engaiolar. Isso nos impede de continuarmos, de prosseguirmos. Então, o medo do homem arma uma cilada, mas quem espera no Senhor será defendido. Nós vemos também no profeta Isaías, capítulo 51, nós vamos ver Isaías 51, 12 a 13, diz assim, o profeta Isaías. 12 a 13. Eu mesmo sou o vosso consolador. E tu então, para que teres medo de um mortal? De criatura humana que acaba igual a erva? Tu te esqueces do Senhor teu Criador, que estendeu o céu e lançou os alicerces da terra. Tu continuas tremendo todo dia ante a violência de quem te explora, como se ainda fosse capaz de te destruir. Mas agora, onde está a fúria do opressor? Tu te tremes ainda diante de um ser mortal, diante de um homem, como se ele fosse capaz de te destruir? Olha o que diz o profeta Isaías. Eu mesmo sou o vosso consolador, e tu, então, para que teres medo de um mortal? É o que Jesus está dizendo no Evangelho. Não tenhais medo dos homens. Então, o medo do homem nos arma uma cilada e o medo do homem
nos impede de prosseguir. Se eu sou teu consolador, por que esse medo dos homens? Tá vendo? Quando Jesus diz não tenhais medo dos homens, na verdade, ele está trazendo de volta tudo aquilo que já havia sido revelado no Antigo Testamento. Não tenhais medo, só que Jesus continua, não tenhais medo dos homens. Nós já vimos 2 versículos. Um, porque nós seremos defendidos por Deus. E outro, porque um ser mortal não é capaz de nos destruir, nos dizia o profeta Isaías. Então Jesus continua, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Então não tenhais medo, porque tudo será revelado, tudo será conhecido. Não tenhais medo, porque eles vão tentar, mesmo que queiram encobrir a verdade. E o Papa Bento XVI ainda diz, que nós pagaremos um alto preço pela verdade. Aqueles que quiserem viver na verdade vão pagar um alto preço por ela, é o preço que a igreja paga. Mesmo que nos impeçam de revelar a verdade, ela um dia será conhecida. Mesmo que nos coloquem nas prisões, mesmo que nos persigam, mesmo que queiram nos martirizar. E nós vemos isso. Quantos cristãos sendo martirizados por aí no mundo? Quantos cristãos sendo impedidos de falar? E o que Jesus está dizendo para nós? Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto. Mesmo que queiram encobrir a verdade com a mentira, mesmo que queiram encobrir e impedir que a verdade prossiga, matando os anunciadores da verdade, ou os prendendo, ou os impedindo de falar, não tenhais medo, porque não há nada de encoberto que não seja revelado. Jesus está dizendo para os discípulos, não tenhais medo. Mesmo que vocês vão para a prisão, aquilo que estão querendo encobrir, que é a minha verdade, a minha salvação, ela será revelada um dia. Quando eu vier em glória, a minha verdade será manifestada. Então não tenhais medo. Façais apenas aquilo que eu estou dizendo para fazer, que as vossas vidas possam evangelizar. Se vos impedem de falar em meu nome, que as vossas vidas falem. Até a morte e a prisão, que elas possam falar de mim. E não tenhais medo, porque mesmo que queiram velar a minha verdade, um dia ela não ficará mais escondida, um dia tudo será conhecido. É o que Jesus está dizendo. Então, ou seja, mesmo que vos impeçam de falar a verdade, ela um dia será conhecida por todos, porque o evangelho não pode ser acorrentado. Jesus ainda diz, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. É interessante porque Jesus está dizendo, o que significa isso? O que vos digo na escuridão? Jesus está dizendo, o que eu estou dizendo para vocês agora, só para vocês, na intimidade da minha presença. Aquilo que eu digo, que eu explico para vocês, Jesus explicava as parábolas só para os discípulos. Ou seja, aquilo que eu estou falando para vocês aqui, na escuridão, no segredo, com vocês, na intimidade, deve ser dito e anunciado nos lugares mais altos. Dizei-o à luz do dia, onde não há sombra de trevas, de escuridão. O que escutais ao pé do ouvido, aquilo que eu estou falando com vocês aqui, no segredo, na intimidade, proclamai-o sobre os telhados. Ou seja, proclamai-o nos lugares mais altos para que todos possam ouvir. Telhados aqui, na verdade, se nós pegarmos o original no grego, ele traduz terraço. O terraço, nas casas antigas da Bíblia, era o lugar que eles gostavam de jantar, era o lugar para poderem respirar aquele ar fresco, a brisa da noite, era o lugar onde eles mais ficavam nesse terraço. Ou seja, proclamai-o do lugar onde vocês ficam, proclamai-o dos telhados. E a palavra proclamar aqui vem do grego querigma. Querigma, nós sabemos muito bem que é a boa nova do Evangelho. Aquilo que nós anunciamos desde o amor de Deus, até passando por pecado e salvação, passando pelo senhorio de Jesus, passando por fé e conversão, passando pelo batismo no Espírito Santo, a vida em comunidade, ou seja, proclamai a minha salvação nos lugares mais altos, em cima das montanhas e nos terraços. Só que Jesus continua. Então já falei do medo dos homens.
Já falei que aquilo que Jesus falou aos nossos ouvidos na intimidade entre nós deve ser proclamado de cima dos telhados. E nada que está escondido ficará escondido, porque será revelado. Então não tenhais medo. É o Senhor que nos precede na evangelização. Só que Jesus continua ainda. Versículo 28. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Agora Jesus não está falando só medo dos homens. Jesus agora está indo para outra parte. Jesus não está falando só agora de perseguição. Jesus agora já entra no martírio. Olha, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. É muito interessante isso aqui. Não tenhais medo dos que matam o corpo. Por quê? Porque matam o corpo e não podem matar a alma. Vamos pegar em Macabeus. A palavra de Deus vai dizer lá em Macabeus, 2 Macabeus, é uma história belíssima no capítulo 7, eu vou ler o versículo 9 e vou ler o versículo 11. Macabeus vai falar daquela mãe que tinha 7 filhos e que o rei queria obrigá-los a comer carne de porco, que era proibida então pela lei, e eles preferiram a morte a comer carne de porco. Então o versículo 9 diz assim, um dos filhos: estando quase a expirar, é um filho que foi submetido à tortura, estando quase a expirar, falou: Tu, ó malvado, tu nos tiras da vida presente, mas o Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Isso cabe aos discípulos. Tu nos matas a vida terrena, tu matas o nosso corpo, mas a nossa alma ressuscitará. A minha vida eu serei ressuscitado com Cristo, porque tu podes matar o corpo tentando calar o evangelho, mas tu não podes matar a minha alma. Um dos filhos preferiu morrer a comer carne de porco porque acreditava na ressurreição, acreditava que um dia o Senhor iria levantá-lo dos mortos. O versículo 11 já está falando de um outro filho, que diz assim a resposta ao rei, dizendo com serenidade, imagina, no meio dos tormentos da tortura, e o rei mandou cortar a língua de alguns, de outro, cortou os membros, e o último a morrer foi a mãe, a última. O versículo 11 diz assim, vamos ler a partir do 10. Depois deste, começaram a torturar o terceiro, intimado a pôr a língua para fora. Ele o fez imediatamente e com coragem estendeu as mãos, dizendo com serenidade, do céu recebi estes membros, e é por suas leis que eu os desprezo, pois espero dele recebê-los novamente. Até o rei ficou admirado, mas não impediu com que ele morresse. E olha o que diz, o próprio rei e os que o rodeavam ficaram espantados com o ânimo desse adolescente. Era uma adolescente e que em nada reputava os tormentos. Tendo morrido também este, foram para outros. Então, ou seja, pode me cortar os membros, porque aquele que me deu, me dará novamente. E se nós formos olhar o Evangelho, é isso que Jesus está dizendo nas entrelinhas dos outros versículos. Então não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E é isso que Jesus vai dizer quando ele diz que até os nossos cabelos estão contados. Quer ver? Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Nós só contamos aquilo que tem valor. Nós só contamos os cabelos contados aqui no Evangelho, quer dizer que eles serão devolvidos. Quem vai dizer isso é Santo Hilário. Ele diz que só se conta aquilo que não perece. Então, estou contando aquilo que vai permanecer. Santo Hilário vai dizer que se até os nossos cabelos, os fios de cabelo são contados, é porque Deus vai nos devolvê-los de novo. E vai devolver quando? Na ressurreição dos mortos. Tá vendo? Então, era aquilo que os filhos dessa mulher, lá em 2 Macabeus, já estava proclamando. Jesus vem confirmar agora. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E segundo o Santo Hilário, são contados porque eles serão devolvidos. Isso aqui só se conta o que não vai perecer. Simboliza, então, a ressurreição dos mortos, quando o Senhor vai nos ressuscitar. O versículo 32 diz assim, portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens,
também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Parece uma palavra dura, né? Serei negado. Se eu negá-lo, ele também vai me negar. Agora, o que significa isso? A palavra declarar, aquele, porém, que se declarar em meu favor, declarar, palavra por palavra, esse versículo no grego, significa dizer a mesma coisa que seu filho. Então, aquele que nesse mundo disser a mesma coisa que o Filho de Deus disse, Deus, o próprio Pai, vai se declarar por ele. E Jesus está dizendo, eu me declararei em seu favor. Agora, aquele que não falar aquilo que eu falo, eu não me declararei. Olha o que diz, aquele, porém, que me negar, ou seja, aquele que não falar o que eu falo diante dos homens, também eu vou negá-lo diante do meu Pai. É muito dura essa palavra, só que a palavra de Deus vai dizer algo muito interessante para nós, lá em 2, é interessante nós pegarmos 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12 a 13, diz assim, se resistimos com ele também, com ele reinaremos. Então, se eu resisto na batalha e no combate, com ele reinarei. Se eu nego, ele também me nega. Se eu sou infiel, no entanto, ele permanece fiel. Então, se eu resisto, ele também resiste, com ele eu viverei. Agora, se eu nego, ele também me nega. Agora, se eu sou infiel, ele permanece fiel. O positivo, mesmo eu sendo negativo, o positivo. Só que, se eu nego, ele também vai me negar. Interessante isso. É dura a palavra, mas nós conhecemos um personagem que negou e não foi negado por Jesus, que foi Simão Pedro. E o negou 3 vezes. Negou 3 vezes que eu conhecia. E Jesus não negou ele, não. Jesus ainda o acolheu e fez dele o chefe dos apóstolos. Então, o que significa esse? Aquele que me negar, eu também vou negá-lo. Significa que Deus nos respeita. Se eu não quero, ele não vai me forçar. Agora, se eu dou uma abertura para voltar para ele, ele está disposto a me perdoar. Porque, na verdade, quando eu nego alguém, eu não estou excluindo a pessoa da minha vida. Sou eu que estou me excluindo da vida dela. Então, aquele que recusa, na verdade, Deus não quer se impor. Ele respeita a nossa decisão. Negar, na verdade, aqui significa recusar. E recusar é excluir da relação que eu tenho com o outro. Então, eu não quero saber de você, eu estou te negando, eu estou te renegando, então eu estou me excluindo da relação com você. Não que você esteja se excluindo da relação comigo. Então, quando Jesus diz, aquele que me negar, eu também vou negar, Jesus está dizendo, eu não vou me impor, eu não vou obrigá-lo a querer viver comigo e a me aceitar. Agora, se ele der uma abertura, foi o que Jesus fez com Simão Pedro. De longe o olhou, o amou e o trouxe de volta, porque Simão Pedro arrependeu-se. Então, hoje o Senhor está nos preparando. Nós que fomos escolhidos e chamados pelo nome, o Senhor está dizendo 2 coisas para nós. Nos chamando a não renegá-lo, nos declararmos por ele, e eu disse que declarar aqui, palavra por palavra, significa falar a mesma coisa que o Filho fala. Então, nós fomos escolhidos e chamados para falar aquilo que o Filho de Deus fala e não negar o Senhor. Só que o Senhor já nos alertou para 2 coisas. Não tenhais medo do homem, porque você será defendido. E também não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma, porque nós esperamos a ressurreição que vem da parte do Senhor. Então, preparemo-nos. E eu volto na frase do Papa Bento XVI, dizendo, aqueles que quiserem viver na verdade vão pagar um alto preço por ela. E é isso que o Senhor nos chama, a seguir os passos dele. Se preciso for, entregar a nossa vida na cruz, morrer com ele, para que muitos sejam salvos. Ofertamos a nossa vida com o Senhor, para que aquela multidão que vimos no domingo passado possa receber aquilo que ela tem direito de receber, a evangelização, mesmo no meio de perseguições e de martírio. Que Deus nos dê a têmpera dos mártires e nos dê a graça do seu Espírito para termos coragem e não termos mais medo nem do homem e nem daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a nossa alma.
Deus abençoe você.